entrar, você me avisa. Com alegria, anunciamos a parceria com a Web TV Espírita, transmitindo agora ao vivo no canal do Bem. Estamos iniciando o podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo, com Marcos Goulart e equipe. Boa tarde a todos! Quartou, que maravilha! Estamos iniciando o podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo. Sou Marcos Goulart, estamos transmitindo para Guarulhos, São Paulo, Brasil e aqueles países que interagem conosco, principalmente Portugal, nossos irmãos além-mar. E quero agradecer essa equipe maravilhosa que está aqui conosco hoje e a espiritualidade toda, né, que nos deu essa oportunidade de quarta-feira, meio de semana, a gente já vai se aproximando do final de semana, a gente já vai sentindo aquelas energias boas. E o tema de hoje, vigilância dos pensamentos em tempo de exaltação. Quero lembrar que nós estamos em fevereiro, vão ter carnaval, vai ter todas as exaltações, não só depois, as consequências. Então, nós vamos trazer esses temas para a nossa reflexão. E aguardamos aí todos os internautas que possam interagir conosco e divulgar o canal do YouTube ou do Facebook para a nossa turminha, porque já está ao vivo. Muito bem, nós vamos agora fazer aquela oração para que a gente possa, já introduzindo as energias no podcast, começando com a nossa irmã Nilce Pereira, que vai trazer a oração de hoje. Nilce, a palavra é sua, minha querida. Fique à vontade. Eu não liberei seu microfone. Um minutinho só. Pronto. Está liberado. Então, vamos para a nossa oração de abertura do nosso podcast de hoje. Pai de infinita bondade, nesse mês de fevereiro, agradecemos pela vida, pelas provas que educam e pelas bênçãos que sustentam nossa caminhada. Ilumina o podcast desta quarta-feira para que seja um farol de consciência e fraternidade, tocando os internautas, os comentaristas e todos os que buscam respostas na espiritualidade. Abençoa, Senhor, os centros espíritas do Brasil, da Europa, para que continuem sendo lares de acolhimento e esclarecimento. Envolva as famílias, os colaboradores e todos os sintonizados no canal do Bem Web TV Espírita, com muita paz, proteção e coragem moral, para que fevereiro seja um mês de verdadeira transformação interior. Padre Bento. Gratidão, Nilce Pereira. Agora nós vamos dar continuidade, né? Informamos que tem alguns eventos que nós vamos notificar no final desse podcast. Só gosto sempre de lembrar que a sua participação nos eventos é a forma alegre de contribuir com os trabalhos das entidades. Além da gente se divertir, aproveitar toda a festa, a gente ainda contribui, porque as casas precisam muito de
recurso. Muito bem. E agora nós vamos se preparar também, os internautas que estão interagindo conosco pela gravação, os países além mar, aqueles que vão, nesse momento, mas vão assistir à tarde, de manhã, à noite. Então, vamos se preparar para aquele momento no final, que é a prece que a gente sempre traz. Pegue o Evangelho, abre ele aleatoriamente, tá? E separa ali um copo com água para fluidificar. E na hora que a nossa querida Noeli vai fazer a prece, que vai trazer lá sua contribuição espiritual para todos nós, você fique conectado. Esse é um procedimento desde o início do podcast para todos que interagem conosco. Muito bem, vamos iniciar aquele quadro de apresentação dos comentaristas e as suas entidades representativas. Mas antes eu quero passar um recado aqui para o meu amigo. Você não entrou, estou no aguardo. E eu estou passando porque ele está com uma certa dificuldade de interagir com a gente. E eu estou aguardando, que é o nosso palestrante, o nosso convidado especial de hoje, o Hélio Paiva, né? E ele está tentando aí anexar ao stream. E nós já fizemos teste na terça-feira, conversamos bastante. Eu não estou entendendo a dificuldade que ele está tendo, mas se ele está nos assistindo pelo YouTube, ele sabe que ele não está presente no nosso podcast visualmente. Então, eu passei a mensagem, estou no aguardo. Assim que ele chegar, a gente interage com ele, porque é outro menininho que faz parte do nosso time. Muito bem, agora nós vamos interagir com a nossa querida Nilce Pereira, que é vice-presidente da USE, mas também trabalhadora do movimento espírita, né? Boa tarde, Nilce Pereira, menininha de coração bom, a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Claudionor, boa tarde, Noeli, boa tarde a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham e nos fortalecem em todas as semanas. E, como sempre, nós falamos das atividades da USE ou das casas espíritas que nós somos voluntários. Então, hoje, mais uma vez, eu vou falar da Fraternidade Espírita Cristã Joana de Ângeles, que fica lá na Ponte Grande, Rua Celso Santos, 37. É uma travessa da Avenida Guarulhos, é uma rua antes da Igreja de São Geraldo, a gente sobe, é por ali, é uma rua sem saída, e a nossa casa é a última da rua. É uma casa bem pequena, mas todas as quintas-feiras, às 20 horas, ali estamos lá para acolher quem tem interesse de ouvir o Evangelho, de receber o passe, de passar pelo tratamento físico ou de passar pelo DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Entrevistas. Geralmente, quem passa pela primeira vez, a maioria das pessoas gostam de ter aquele contato, né, com a pessoa que está ali respondendo por aquele setor naquele dia. E é muito bom. Então, é isso. Obrigado, Nilce Pereira. E dando continuidade agora, nós vamos receber o nosso querido Claudionor, menininho de coração bom. Boa tarde, Claudionor. A palavra é sua, meu querido. Fique à vontade. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Nilce. Eu não vi na semana passada, estava com saudade do podcast. Boa tarde, Noeli. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou um trabalhador do Centro Espírita Bom X, na Rua Eduardo Ferreira, França, 664, e do Vale dos Lírios, fica no Jardim Campanário, em Diadema. E quem quiser conhecer o Vale dos Lírios, é na Rua Macaúba 250. Que hoje tenhamos um bom podcast que o tema é bastante oportuno, né, por o momento que nós vivemos, não só no contexto nacional, como mundial, com tantas notícias não agradáveis que acontecem. Estamos chegando aí o Carnaval também,
tomar cuidado com onde vamos, com quem vamos, o que pensamos, é muito importante. Obrigado, Cláudio Honor, menininho de coração bom. E agora vamos receber a nossa querida Noeli Simões. Ô, menininha também de coração bom, a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde, Marcos, Eunice, Cláudio Honor, Paiva, que está aí fora, não sei aonde, e todos os internautas que estão conosco nesse podcast. Eu sou lá do Grupo Espírita Irmão Carmelo, fica em São Paulo, a rua Luiz Rosa Nova, número 30, e temos lá os atendimentos às quintas-feiras, às 20 horas, aos sábados, às 9 horas. É o mesmo processo, palestra, os passes, o atendimento fraterno só no sábado, na quinta-feira é só para palestra e passe. Então, estamos também iniciando hoje o curso de doutrina espírita, que será todas as quartas-feiras, às 20 horas. Todos estão convidados, venham conhecer nossa casa, participar do nosso curso. Muito bem, Noeli, obrigado. E agora eu vou apresentar o nosso querido Hélio Paiva, que deve estar com alguma dificuldade na internet. Hoje eu recebi também que a nossa querida a Marlene Leal, de sexta-feira, houve um raio lá que caiu, chuvas e tal, e a empresa que cuida da internet disse que só vai botar para funcionar na sexta-feira, depois do meio-dia. Mas, voltando aqui a tempo, graças a Deus, chegou o nosso querido Hélio Paiva. Eu ia apresentá-lo, mas ele superou os desafios do dia a dia. Meu querido, boa tarde, a palavra é sua. É uma honra recebê-lo, a nossa equipe toda está presente hoje. Esse é o momento na qual você traz aí algumas notícias da sua atividade. Um beijo no seu coração e vamos que vamos, a palavra é sua. Boa tarde, tá me ouvindo bem aí, tá bom? Ótimo. Então tá bom. É um prazer, gratidão imensa pelo convite. Meu coração está, assim, exultante, né? Quero agradecer a você, especialmente também a tia Marlene, essa mulher maravilhosa que eu amo demais, né? A Marlene Leal, que tenho certeza, como eu disse para ela hoje, que não tem um dedo dela, tem duas mãos dela, e o coração e tudo junto, por eu estar com vocês aqui. E eu sou Hélio Paiva, né? Voluntário, especialmente do Irmão X, que é a minha casa-mãe, e da tia Marlene também, apesar dela ter estudado na federação, né? Mas é a nossa casa-mãe, onde fizemos os nossos cursos. Sou voluntário lá às quartas e às sextas-feiras na Desobsessão, no G3D, que é chamado lá, né? Tenho todos os cursos que eu realizei, também já ministrei aulas, né? Que eu também sou expositor de aulas, doutrinação, orientação, enfim, todos os cursos da casa. Sou voluntário no Irmão X, mas também faço palestras, né, mensalmente no Centro Espírita Maria Amélia em São Bernardo, lá no Kardecista Museu Harmonia Chico Xavier, em Ipiranga, no Irmã Rosália, aqui no Parque Bristol, e outras casas algumas vezes por ano, como Mãos Estendidas em Diadema, e também Irmão Clarencio, enfim, a gente faz o que pode, né, trabalhando pela doutrina e trabalhando por nós mesmos, porque, na verdade, nós trabalhamos para nós, né? Tudo que nós fazemos para nós, não fazemos para o outro, né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de trabalhar nessa doutrina. Uma boa tarde a todos, né? O pessoal aí que está junto, né, conosco, né, nessa tarde. É a Nilce, né? Isso? O meu querido Cláudio Honor, né? E a Noemi, não é isso? Estamos hoje na tarde, isso mesmo. Cláudio Honor Marchione, que é meu companheiro lá do Irmão X, né? Pelo que eu estou vendo, o Irmão X está tomando conta do podcast. Eu já estava de quarto, agora mais 2 de sexta, brincadeirinha. Cláudio Honor é um grande irmão, né? Inclusive, eu fazia palestra no Irmão X nas quintas à noite, né? Na pandemia. Sim.
E aí o Claudionor retornou a casa e ele ficou com esse horário da noite que eu fazia palestra, né? Na quinta-feira à noite lá. E agora ele está lá já num cargo, já lá de... Nós não temos cargo na doutrina, temos encargo. É só encargo, é só trabalho. E ele está lá cuidando da parte lá, né, espiritual, e eu fico muito feliz, né? Dele estar aí trabalhando e nós também, sempre fazendo o nosso melhor. Então, está feita a apresentação, obrigado, e estou aqui. Ótimo. Muito bom. Ô, Hélio, tem um velho ditado, né, que nós espíritas, para subir, tem que derrubar o outro. Aí ele derrubou você. Brincadeirinha. Nós sabemos que nós estamos à disposição. Eu gosto de fazer essas brincadeiras. Eu sei. Inclusive, quando eu conversei contigo na terça-feira, nós ficamos quase 2 horas lá. Meu Deus. É um parceirão. Foi um prazer conversar com você. A gente fica se conhecendo, né? É legal a gente interagir, né? Isso é sintonia, né? É sintonia. Sim. E todas as indicações da Marlene teve mesmo equilíbrio, porque foi ela que indicou o Claudionor, foi ela que indicou o Hélio, e foi a Celina Sobral, por intermédio do outro centro, indicou a Noeli. Então, quando a pessoa que tem esse modo de pensar indica os outros, ele tem que pegar ele, porque é ouro. Está em falta no mercado. Tem muito ferro, prata, cobre, mas ouro tem que pegar. Obrigado. Deus ilumine suas palavras. Tá bom? Estou aqui. Ótimo. Nós vamos dar continuidade, nós já falamos bastante do nosso amigo Hélio, e cada podcast que ele vier convidado, ele vai se anunciando também as novidades. E eu aproveito, quero solicitar a participação de todos no PIS, Posto de Estudo Acolhimento Espiritual, em Arujá, Avenida Marechal Castelo Branco, onde eu sou diretor de divulgação, e lá as palestras todas as quartas-feiras à noite, hoje às 20 horas. Quem quiser conhecer, como a Nilce também já falou, a causa é pequenininha, e elas podem se inscrever lá, avisar que vai chegar, porque a Cecília Martinez e o marido, olha, nos atende muito bem. Então, é só passar um WhatsApp 11 98101 6601 e ali interage, chega lá, vai ser bem recebido. O procedimento é igual das outras casas. E nós somos coligados já há muitos anos, a Casa de Repouso Recanto Sonho Meu, Rua Paulo Antônio Barbosa, 440, também em Arujá. A presidente é a Silvia, e o WhatsApp dela é 11 991096733. É uma instituição de longa permanência. Mas eu, sempre que eu posso, vou lá, é muito bem cuidado, ela não coloca mais, porque tem gente que pega o idoso a mais para ajudar alguém. Não, ela mantém a qualidade muito boa. E como toda entidade precisa, estamos precisando de ajuda de alimentos, produtos de higiene e de limpeza. Mas o mais importante é a sua visita. Muitos centros aqui de Guarulhos já foram, alguns de São Paulo, entram nos seus carros, vão lá, tomam um café ou almoça com eles. Combinar com a Silvana. E leva aquela manicure, cortar cabelo, que tira um dia de caridade para cuidar dos idosos. Vai lá, leva quem toca violão, música, joga carta com eles. Faz um bem para eles, mas para nós também. A casa está à disposição. Muito bem. Leitura recomendada hoje para esse tema magnífico, né? Vigilância dos pensamentos em tempo de exaltação. Porque a gente tem que vigiar o pensamento diariamente. Até dormindo a gente tem, né? O espírito está ali. Mas tem aqueles momentos de exaltação. E é isso que nós vamos falar hoje. Aqueles que querem ali ter um norte, porque o nosso é o sentir, não é aula nem palestra, nada, é o comentário, né? Mas pode consultar o Livro dos Espíritos, capítulo 9, a questão 460, pensamentos que não nos sugeridos, que não são sugeridos, a influência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10, pensamento mudando o fútil. E a Revista Espírita de 1867, eu sempre gosto de mostrar, porque é edição da Edicel, de 1867, vai em agosto. A responsabilidade moral
É curtinho, mas Kardec, trouxe ali conhecimentos magníficos. E agora nós vamos aquele pensamento, né, um momento de reflexão, para que a nossa mente pode se introduzir no que a espiritualidade preparou para nós hoje, porque não existe coincidência. Vamos começar com o nosso querido menininho de coração bom, o Cláudio Honor vai trazer a ideia. E vamos que vamos. A palavra é sua, meu querido. Fique à vontade. Tá, então, como o tema é vigilância dos pensamentos em tempos de exaltação, vamos ler um pequeno trecho que fala sobre educar o pensamento. A verdadeira proteção não está em fugir da alegria, mas em educar o pensamento para que permaneça no bem, no equilíbrio e na dignidade. Lembrando que cada ideia acolhida é uma porta que se abre para determinadas companhias espirituais. O que o progresso moral consiste justamente em dominar os excessos e manter a consciência lúcida, mesmo nos momentos de maior agitação. Magnífico! Aí já dava tema que não acaba mais. Mas a espiritualidade sempre nos orienta, né? Nesse quadro, vamos à leitura para pensar e repensar sempre. Nunca estamos prontos, estamos sempre aprendendo. A nossa querida Nilce Pereira vai trazer essa mensagem, essa relação que nós vamos agora mentalmente se colocar no lugar dessa reflexão. Nilce Pereira, a palavra é sua, minha querida. Fique à vontade. Então, vamos lá. O texto é denominado A Porta da Mente. Filhos do coração, a mente humana é como uma porta, sempre aberta para as vibrações do mundo invisível. Em tempos de exaltação coletiva, quando as emoções se inflamam e os sentidos se agitam, essa porta se escancara ainda mais, permitindo que ideias elevadas ou sombras espirituais encontrem fácil acesso ao campo do pensamento. Não é o ambiente que domina o espírito, mas o espírito que escolhe a sintonia em que deseja permanecer. Muitos se deixam levar pela correnteza da euforia, sem perceber que junto dela seguem influências que alimentam o descontrole, a impulsividade e o esquecimento dos deveres morais. O pensamento cultivado transforma-se em força viva que molda atitudes e constrói o amanhã. Quando a mente se fixa na serenidade, mesmo no meio da agitação, o espírito cria ao redor de si um campo de proteção invisível, onde os benfeitores espirituais encontram facilidade para se amparar. Vigiar os pensamentos é amar a própria alma, pois é na disciplina interior que se estabelece a verdadeira liberdade. Quem governa o mundo íntimo não se torna escravo das circunstâncias externas. A lição: em tempos de exaltação, o maior ato de coragem espiritual é escolher a lucidez. Cada pensamento equilibrado é um passo na direção da paz e uma barreira natural contra as influências que atrasam o progresso da alma. Muito bem, Nilce Pereira. E agora nós vamos iniciar o comentário para que a gente possa formar essa ideia, né? E os nossos queridos internautas podem também mandar sugestões e concordar ou discordar. O importante é interagir. Vamos começar hoje dando aquela partida, né? Trazendo uma consciência nova, a nossa querida Noeli. Noeli, a palavra é sua, minha querida. Fique à vontade. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Então, vigilância do pensamento em tempos de exaltação. A vigilância do pensamento, ela já nos é recomendada desde há muito tempo naquela máxima que diz: orai e vigiai.
Então, nós temos que estar atentos, não só nos tempos de exaltação, né? Em todos os momentos, mas principalmente nesses tempos mais agitados, que, como bem disse o Marcos, estamos entrando naquele período próximo do Carnaval, que nos propiciam toda essa alegria constante presente na rua, e que muitas vezes as pessoas exageram essa exaltação, né? Até fui buscar o que é exaltação. A exaltação, ação ou efeito de exaltar-se, exaltamento, estado de excitação e entusiasmo, ou estado de irritação, cólera e enfurecimento. Então, dá para falar de exaltação quando os nossos sentimentos estão exacerbados, no seu estado superlativo. Então, não é aquela qualidade de equilíbrio, né? Ou está muito acelerado, ou está muito acelerado para o mal. Então, é preciso realmente que redobremos a questão da vigilância. E essa vigilância se faz bem diretamente no pensamento. Tudo que nós fazemos enquanto estamos aqui encarnados é resultado daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. E bem disse o texto aí, que os espíritos se aproximam daqueles que têm maior afinidade, sejam pelos seus pensamentos, sejam pelas suas atitudes, né? Sejam pela maneira como conduzem a sua própria vida. E essa questão do pensamento é um ponto assim bem importante dentro de doutrina espírita, porque muitas questões nos são apresentadas por essa influência dos pensamentos. E a gente sabe que pensamento é energia, pensamento é força ativa. E essa força ativa, muitas vezes, são nossas mesmas, e às vezes são de influência de outras pessoas encarnadas ou desencarnadas. Quando encarnadas, você já sabe, né? Ah, meu pai quer que eu faça isso, vou aceitar essa sugestão, né? Geralmente um pai, uma mãe oferece uma sugestão boa para o seu próprio filho, que nem pai nem mãe quer ver filho sofrendo por consequências de atos tresloucados. No entanto, há também uma influenciação muito grande daqueles nossos companheiros desencarnados que querem nos influenciar de acordo com as suas afinidades. E muitas vezes nós cedemos a essa sugestão, que nem sempre é negativa ou positiva. Nem é positiva, nem é negativa, né? Mas geralmente aqueles nossos companheiros desencarnados, irmãos nossos desencarnados, equivocados, eles já estão equivocados porque não deveriam estar no local influenciando outras pessoas, a não ser que sejam boas sugestões, é claro. Mas, de rotina, não são sugestões boas, né? E muitas vezes a gente ouve no noticiário, quando acontece algum crime mesmo, né? A pessoa dizendo assim, não, mas eu escutei uma voz que dizia que eu devia fazer assim. Que é essa voz? Que não aquele companheiro, ainda não equilibrado, que está sugerindo as ações nefandas das quais eles têm afinidade. Então, vigiar o pensamento, nesses momentos que estamos todos mais influenciados pela euforia, e o carnaval é alegria, e a alegria traz essa euforia, e essa euforia sugere uma liberação geral, que na verdade não é. Nós temos nossas responsabilidades,
nossas responsabilidades, principalmente responsabilidades morais. E como bem disse o Hélio Paiva agora há pouco, não é nem como os outros essa responsabilidade. Essa responsabilidade é conosco mesmo, de nos mantermos integrados, íntegros conosco mesmo, honestos conosco mesmo, superando essas dificuldades que às vezes temos. Quem de nós pode dizer que se mantém 100% em pensamentos bons durante o dia? Não, tem hora que o nosso pensamento cai. E é nessa hora que precisamos estar vigilantes. De repente vem um pensamento não tão bom. Opa, peraí, Noeli, o que você está pensando aí? Corrija esse pensamento. Abençoa em vez de ficar reclamando e xingando. Né? Então, há um momento de lucidez que é preciso para que nós vigiemos os nossos pensamentos e possamos trilhar um bom caminho e conseguir aquilo que nós queremos, que é a nossa evolução moral e espiritual. Marcos, você está sem o microfone ligado. Obrigado, Noeli. Eu recebi aqui um recadinho, mas já foi resolvido. Eu vou deixar seu microfone aberto um pouquinho, porque nós vamos aqui trazer as pessoas que vão chegando. Logo após, vou passar a palavra a Nilce Pereira. Mas eu quero salientar, quem chegou rompendo hoje a faixa de chegada foi a Marlene Leal. Meus queridos, boa tarde a todos, muita paz, gratidão, ela está aqui com a gente. E o Claudio Honor e o Hélio, fica de olho, que é a professora que está de olho em vocês. Brincadeirinha, eu gosto de fazer isso. Marlene, antena e reflexões, atenta às reflexões de hoje. Ela está de olho. É brincadeirinha, ela é um doce. Carlos Mili Casabranca do Caminho, muito obrigado. Ele e a família dele, ela sempre nos prestigiando. O Jair, boa tarde, Marco Nilce, Noeli, lá Espírita do Leal, aqui do Estrela, aqui na região da Maria Ribeiro. Jair, Cláudio Honor, Deus abençoe também. A gente vai montando o nosso fã-clube. Jaime, boa tarde. Jaime, depois você me anuncia de onde você está falando, que pode ser a turma da TV Canal do Bem também, é bom saber. Alicia, boa tarde. Salvador, lá da Bahia, está com a gente. É muito bom tê-los aí, né? E Maria Divina, boa tarde, assistindo. Divina, eu acredito que seja a nossa querida Divina do podcast de quarta-feira, quando ela podia participar. Mas se não, Divina, fala de onde você é, porque aqui de divindade tem muita gente. Obrigado. Jair, a mente sempre receptiva a discussões abre realmente o procedente favorável aos espíritos das sombras. É isso aí. Muito bem. Nilce Pereira, a palavra é sua. Fique à vontade, minha querida. E vamos que vamos. Conservar o pensamento sempre elevado é uma ação que tem que ter muita persistência, muita consciência e o próprio nome já diz, vigiar, né? Porque tudo aquilo que nós vigiamos é porque nós estamos seguindo aquele objetivo. Então, é vigiar. O que é vigiar? Vigiar é uma espécie de construção de uma barreira vibratória, através do quê? Daquilo que pensamos, né? E se nós construirmos essa barreira vibratória do nosso pensamento, por exemplo, com leituras, boas leituras, né? Não esquecendo do orar e vigiar, a prece diária que nós devemos fazer, né? Então, se nós cultivarmos isso no dia a dia, o que vai acontecer? Nós vamos dificultar a sintonia daqueles irmãozinhos que estão com a mente ainda
dentro de um certo desequilíbrio. E essas mentes, elas podem ser encarnadas ou desencarnadas. Porque quando fala... geralmente, quando a gente fala de... a gente logo pensa naquele espírito que está desencarnado. Não, os encarnados também podem nos levar a executar aquilo que ele tem em mente, né? E acaba nos desenvolvendo. E Joana de Ângeles, por exemplo, ela faz uma comparação aí da nossa mente com um jardim. Então, esse vigilância, é, na verdade, a seleção daquilo que nós vamos plantar. Então, que tipo de pensamento que eu quero para o meu dia a dia? Então, eu vou semear essa semente e vou ficar de olho, né? Agora, nós temos que saber que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Por isso que tem que ter método, tem que ter constância, né? Tem que querer, tem que entender que o pensamento vicioso, ele é, na verdade, uma espécie de, digamos aí, uma prisão mental, né? Porque se nós temos pensamentos viciosos, ele vai tirar a nossa paz a cada instante. Por quê? Viciosos, o que é vicioso? É aquele pensamento que a gente não consegue sair dele. Então, tudo a gente coloca um obstáculo, tudo é porque não vai dar certo, e nós ficamos envoltos ali num círculo vicioso, sempre achando uma desculpa para aquilo que nós não queremos fazer, ou então estamos jogando a bola para frente. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque enquanto o pensamento vicioso ele é uma prisão, né? O pensamento assim elevado, ele é um elemento de paz, de liberdade, de libertação, de leveza, né? Porque toda vez que nós temos um pensamento elevado, vamos manter aquele padrão elevado, nós vamos perceber que tudo acaba fluindo de um modo muito melhor. Até se determinada coisa que eu queira fazer não deu certo, mas se eu tenho cultivado dentro de mim aquele sentimento de paz, aquela confiança, o sofrimento não vai existir, né? Por quê? Porque nós estamos confiando no Mestre Jesus. Então, nós temos que entender que a vigilância, ela vem sempre à nossa frente, né? Porque se nós temos a vigilância, a oração, todos os nossos pensamentos positivos, ela vai alcançar seu objetivo, isso não tem nem dúvida. Então, nós temos que ter a vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, né? Das nossas ações ali no cotidiano, principalmente nessa época em que se avizinham as festas, né? Principalmente aqui no nosso país, onde em fevereiro a ênfase é o carnaval. Então, o cuidado tem que ser redobrado, né? Nós não podemos vacilar, né? Porque não é se afastando de determinada festa e criticando que nós estamos livres, não. Nós podemos participar, porém, não esquecer da vigilância, da oração, enfim. Muito bem, Nilce Pereira. Nós já estamos fechando a ideia aí. Agora quem vai trazer esse bate-papo é o nosso querido Claudio Noa. A palavra é sua, Claudio Noa. Fique à vontade. Tá bom. Eu peguei um trechinho aqui da nossa reflexão inicial, que foi lida, que fala que a verdadeira proteção não está em fugir da alegria, mas em educar o pensamento para que permaneça no bem. E, veja bem, nós vivemos num mundo de muito barulho, né, hoje, como nós dissemos na abertura. Ou seja, todo mundo fala e ninguém escuta, como diz. Muitas vezes pensamos que devemos sair do lugar onde
onde estamos em busca da paz. Sabemos que o meio, né, atrai, e por isso é muito importante que nós selecionemos onde vamos, com quem andamos, o que fazemos e como fazemos, né? É muito importante isso. Mas a verdadeira paz do espírito não vem das outras pessoas, né? Ela vem de dentro de nós. Nós construímos a paz de espírito que desejamos. Para que possamos dar a paz a alguém, levar a paz a alguém como forma de compaixão, caridade, para com alguém e para conosco mesmo, a paz precisa nascer de dentro de nós. Então, não conseguiremos doar a compaixão e a paz se nós não construirmos a paz dentro de nós. Às vezes, passamos a vida inteira acumulando coisas desnecessárias, que enche, assim, tem aquela história dois homens caminhando, né, com os copos d'água, acho que muita gente conhece essa história, e quando um está com o copo cheio, o outro está com o copo meio copo. E um reclama, né? Fala assim, eu copo cheio eu não consigo andar depressa porque vai derramar. Outro copo vazio fala que não vai. Pô, esse meio copo aqui não vai saciar a minha sede. Então, aí eles resolvem trocar os copos e aí percebe o seguinte, que aquele pegou o copo menos vazio falou assim, agora eu consigo beber água sem derramar. Então, às vezes, passamos a vida inteira acumulando coisas necessárias que enchem o nosso copo de maus conteúdos, sentimentos, de situações que vão enchendo, né? E qualquer hora, qualquer balanço derrama o que levamos, né? Quem cuida do nosso conteúdo, do que entra dentro de nós, somos nós mesmos. O problema de uma máquina, quando quebra, na maioria das vezes, é problema de falha técnica do homem. Então, e como é que nós acumulamos coisas dentro de nós? A principal forma de nós angariarmos coisas boas através de nós surge através do pensamento. O pensamento é o imã que nos conecta com aquilo que desejamos. Então, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Isso é muito importante. Nós vivemos num momento onde todo mundo tem um acesso, às vezes, tem um acesso na palma da mão, da conexão com aquilo que quer, com aquilo que pensa, aquilo que deseja. O que nós estamos fazendo com essas nossas conexões, com esses nossos pensamentos? A tecnologia ela pode ser um grande instrumento para o bem ou para o mal, um instrumento que roube a nossa paz. Não é a internet que faz nós ficarmos horas perdendo tempo, o tempo precioso, né, que poderia estar sendo ocupado para estudo, aprendizado. O que contamina, no caso, como nós usamos essas ferramentas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Como reagimos diante da vida que traz a paz ou causa um mal-estar em nós. E tudo começa através do nosso pensamento. Tudo começa através da nossa sintonia. Então, que nós não tem até uma fala, está no livro, se não me engano, Gênesis, que fala o seguinte, que para os espíritos, né, o pensamento é como as mãos para o ser humano. Então, olha como é que é importante que ele nos oriente. Como é importante nós trabalharmos os nossos pensamentos no sentido de vigiar os pensamentos, como disse muito bem a Nilza, a Noeli, né? Porque o pensamento, né, a vigilância dos pensamentos é uma necessidade de higiene mental e energética, fundamental para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde espiritual. A doutrina espírita ela nos orienta que pensar é criar. E que o pensamento é uma força criadora, quer dizer, que plasma, né? que plasma, que molda a nossa realidade e define a nossa sintonia. O pensamento ele emite ondas mentais que atravessam a atmosfera, diz os espíritos, criando, por exemplo, criando que influencia o ambiente e a própria pessoa. Olha como é que o pensamento realmente é importantíssimo, né? Nossos pensamentos, como nós dissemos, são como imãs. Pensamentos elevados atraem bons espíritos. Pensamentos negativos, de raiva, de inveja, de pessimismo, atraem o quê? Atraem obsessores ou espíritos menos evoluídos. Então, cuidar do pensamento
é essencial para a nossa higiene mental e para que nós possamos ter, por exemplo, uma saúde física, saúde espiritual, para a gente poder conduzir nossa vida com mais, vamos dizer assim, com mais esmero. Muito bom. A nossa equipe é maravilhosa, mas antes de eu passar a palavra ao Hélio Paiva, porque ele é responsável também pela nossa audiência em Portugal, porque eu conversei com ele na terça e ele falou que tinha uns amigos em Portugal, e aí eu fui saber aqui que o nosso amigo Jaime Vale, boa tarde, estou em Guimarães, Portugal. Quer dizer, já estamos aí, ó, indo para o outro lado, graças à divulgação que o Hélio fez do nosso podcast. Como é bom ter gente boa, né? A gente vai sendo interagindo com outros locais. Hélio Paiva, a palavra é sua, fique à vontade até aquele momento que eu aviso, tá bom? O tema é bem interessante e você que vai trazer aí essa informação para nós do seu coraçãozinho bom. A palavra é sua. Tá certo, então o Jaime Wagner e a Ana Wagner são irmãos, ela mora em Braga, né, como eu comentei com você, e eles sempre estão participando, inclusive eu sorteio um livro na minha live, e a Ana Wagner foi sorteada já na minha live, e ela recebeu um livro lá, muito legal. Então, o tema, né, fala muito de sugestões, né? Nós recebemos sugestões por todo o tempo. Eu gosto muito de fazer uma palestra que fala assim, pensamento, ação, arrependimento e reparação. A gente pensa, o que nós estamos pensando? Esse pensamento pode levar a uma ação, e essa ação vai trazer o arrependimento, uma alegria. E se houver o arrependimento, haverá a reparação, que é através da reencarnação, né? Então, nós podemos receber boas e más sugestões, né? Nós temos um livre-arbítrio para filtrar essas, se são boas, se são más, né? Então, na questão 459 dos Espíritos, que pergunta para nós, né, se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, né? E a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Olha só como nós estamos, né, abertos a sermos, né, recebemos sugestões desses irmãos. Então, vamos distinguir se as sugestões são boas ou são más, como nós sabemos, né, se estão em concordância com as leis divinas. Se estão em concordância com as leis divinas, a sugestão é boa, né? Nós estamos cercados, né, por uma nuvem de testemunhas, como se fala, né, no Evangelho. E nós que somos voluntários, né, em trabalhos de desobsessão especialmente, precisamos constantemente, né, conversando com os irmãos desencarnados, eles nos dizendo que consegue influenciar, sim, consegue fazer com que as pessoas façam o que eles querem que façam. Não são apenas, mas são apenas sugestões, porque a decisão é sempre nossa. Nós decidimos, né? Se nós queremos, para que lado nós queremos ir. Nós sabemos que nós todos reencarnamos com tendências, boas tendências, más tendências, né? Eles se aproveitam disso para nos intuir, né? Mas o que irá nos conter em relação ao mal, né? É sabermos se estamos seguindo as leis de Deus, né? Que está gravado em nossas consciências, que somos criados, né? Livre-arbítrio e consciência. Eu gosto muito de falar de determinismo, né? Porque o determinismo defende que o espírito reencarna com a programação já pré-determinada, né? E nada poderá ser feito quanto a isso. E o espiritismo não concorda, claro, com isso e defende o nosso livre-arbítrio. Nós irmos para que lado nós quisermos ir. Porque nós podemos reencarnar com más tendências. Todos nós temos algumas más tendências, senão nós estaríamos reencarnados aqui nesse planeta de expiação e provas. Não é verdade? Então, um bom espírito não irá sugerir a nós algo que não seja correto. Eu gosto muito de citar exemplos, né? Um exemplo. Eu encontro uma carteira na rua, com dinheiro, tá? E, em seguida, encontro alguém procurando aquela carteira que encontrei e me dizendo o valor exato que está ali dentro daquela carteira, em seu interior, comprovando que lhe pertence. Eu estou, né, em dificuldade. Aquele valor é suficiente para que eu pague os meus débitos, que estou atrasado com eles. Como estou cercado por espíritos, né, de variadas vibrações, eu vou ter ao meu lado um me dizendo para entregar, o outro dizendo para eu não entregar. A decisão é sempre minha, meu livre-arbítrio que vai decidir, né?
Eu sei que, pelas leis de Deus, o correto é eu entregar, né? Mas meu livre-arbítrio é que vai decidir como eu vou agir. É muito difícil, né? Eu vou aceitar ou vou repelir essa má sugestão? Mas, assim, muitas às vezes perguntam, né? Como é que os espíritos de baixa evolução conseguem ter tanto poder sobre nossos pensamentos e ações? A doutrina nos fala que quando o espírito se desvencilha do corpo físico, mesmo que não seja evoluído, consegue acessar com maior clareza nossos pensamentos. Como atrair para o nosso lado esses espíritos em momentos de decisões importantes? Os bons espíritos? Através da prece. Que esse é o caminho correto para que nesses momentos de indecisões, que todos nós temos, ou até de fraqueza, porque somos ainda falhos e somos tentados, né, livrar-nos das tentações, né, que está no Pai Nosso. Para nós livrarmos dessas tentações, nós devemos orar a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, para que eles nos intuem, o nosso mentor individual nos intua nos momentos de decisões importantes. Né? Imagina encontrar um valor que resolve meus problemas e débitos materiais, mas em contrapartida, através daquele desencarnados, né, ou encarnados também, porque os encarnados também nos influem, não é verdade? Deixa de ser bobo, fica para você, né? Se alguém encontrasse esse dinheiro, se fosse seu, ele ia te devolver. Pode ser que o espírito de baixa evolução, que quer nos prejudicar, atrasar a nossa evolução, pode estar ali aconselhando, usando as palavras daquele irmão para nos intuir para o mal. Então, devemos ter muito cuidado com as sugestões. Então, a sugestão de leitura também foi sugerida, né, pelo Marcos, né, pela Revista Espírita, que é muito interessante quando fala de alguém com maior conhecimento que acaba por seduzir alguém a cometer o erro. E é muito interessante que muitas vezes, exemplificando novamente, alguém que está numa dificuldade financeira, muito necessitado de alguma coisa, e alguém com mais entendimento, com mais compreensão, convence aquela pessoa, muitas vezes, até a cometer um crime para, né, sair daquela dificuldade. Muitas vezes a pessoa pode também entrar nesse sofrimento, nessa dificuldade. Então, falando de exaltação, para nós encerrarmos, né, a exaltação nos momentos de descontrole pode nos levar a caminhos muito difíceis. E a exaltação também, com os elogios, também devemos ser muito cuidadosos com os elogios, porque o elogio também pode nos levar para caminhos difíceis. Então, nós devemos ter cuidado com a exaltação nos dois sentidos, tanto no momento de nervosismo, como no momento de elogios, né, que muitas vezes pode mexer com a nossa vaidade, com a nossa humildade, né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Obrigado pela oportunidade. Não, daqui a pouco o Hélio volta. Vocês já viram que ele é do nosso time. Que beleza. Antes de eu tocar aqui o nosso bate-papo, eu quero agradecer, né, lá, o Jaime, que é lá de Guimarães, Portugal, porque entrou mais gente, eu estou salientando. Depois ele me fala o nome do Centro Espírita, lá no final, que ele frequenta e tal, eu vou explicar por quê, porque é importante para nós. E chegou a Cida Jimenez Veríssimo, ela está no Facebook, olha aí, obrigado, boa tarde. Depois, Cida, você escreve de onde você está falando. Aqui a turma fala, uma é de Portugal, outra é de Guarulhos, de São Paulo, centro tal. Fique à vontade. É bom sempre interagir de onde está falando, para nós é muito bom. Muito bem. Deixa eu dar a contribuição, né, que é importante do podcast, é que a gente entra com uma ideia, tudo prontinho, e a espiritualidade muda tudo. Aí você pensa, isso é comigo. Não, pode conversar com todos. Todos se prepararam. Mas quando vem aqui à frente, ou na palestra, aquilo que o Hélio trouxe, né, o ambiente, ele acaba nos induzindo. A gente é meio inconsciente, mas a espiritualidade vai levando, vai falar para isso, vai falar nisso, e a palestra fica excelente. Ou a gente abre o ego, a vaidade, vai para o outro lado, fala besteira, ainda fala que tem razão e não admite, e sai de lá zangado, depende. Então, tudo, nós temos esse tema aí de hoje é um tema muito forte, e ele vai voltar muitas vezes em outras condições.
porque a beleza do podcast é isso. E eu vou começar com a reflexão da Nilce. Ela falou sobre a semente. É aí que está o segredo, né? Nós sempre falamos que o podcast é a semente da mente que vai interagir com a consciência. Então, aquilo que a gente plantar dentro da gente, a gente vai alimentar. E aí, você coloca uma semente nova. A semente boa, ela não é alimentada. O que vai acontecer? A árvore do mal vai crescer. Isso tudo é um axioma, é uma forma de a gente refletir. A Noeli trouxe a questão do negativo e do positivo. Não tem jeito. O mundo é feito de escuridão e luz. Positivo e negativo. Não tem jeito. É o nosso mundo. Aí nós temos que aprender a fazer a escolha, porque ela está disponibilizada. Nós vamos, mês que vem, ou semana que vem e a outra, nós vamos conversar mais fortemente sobre. Ali nós estamos mais próximos do carnaval, nós vamos orientar mais nesse sentido. Mas hoje nós estamos dando essa entrada na vigilância do pensamento. O que acontece? Deus nos deu livre-arbítrio. Criou sem consciência para experimentar de tudo. E você experimenta. Então, para a doutrina espírita fundamental, quando o espírito está elevado, não existe certo e errado, nem bom nem mal. O que existe é a escolha. Aí o mal acaba fazendo bem. Porque como eu cheguei aqui sabendo tudo, não fazia besteira aos montes. E aquilo foi o meu norte para não fazer de novo. Quando a gente não faz de novo, a gente adquire conhecimento. E eu tive uma conversa com o meu mentor, né, o Padre Bento, depois de ter autorizado, lá quando eu estava entre a vida e a morte, 16 dias de estado de coma, eles ali dentro da UTI, uma beleza. E ele foi me ensinando coisas que foi muito bom. E aí eu fiquei curioso, falei, por que não me falou lá no começo? Deixou eu ir fazendo... Porque é muita coisa que a gente tem que aprender. Aí ele falou, né? Tudo na sua hora, que está no nosso evangelho também. E o Claudionor mexeu num ponto que é vital. Eu me chamo muito para dar essa palestra. A inteligência artificial na ótica espírita. Porque está destruindo, né? Eu estava dando uma palestra enorme numa empresa grande aqui de Guarulhos e foi convidado todos os líderes religiosos e uma freira sentada levantou e brigou comigo, falou assim, a tecnologia está acabando com a nossa juventude, com a família. Eu falei, minha querida, preste bem atenção. Se a tecnologia veio, é porque Deus permitiu. E ela é a nossa prova e expiação. Tira os pensamentos ruins, começa a interagir com a tecnologia boa, o conhecimento bom. Olha, nem vai se importar se está destruindo família ou não. Você vai se importar que está construindo seres melhores, usando a inteligência artificial. Então, tudo é prova e expiação. A gente vai interagindo isso. E o Hélio, também, eu gosto dessas palavras-chave, porque ela entra na nossa consciência. Fundamental do fazedor de ideias, né? Aquele que monta a consciência nos outros, porque ele já passou por isso, é a palavra-chave. Porque essa palavra-chave abre o coraçãozinho. Quando eu entrei para o Espiritismo, eu era inimigo do Espiritismo. E eu ouvi a primeira palestra, obsessão e fascinação. Essa palavra dele lá abriu a chave do meu coração. Eu consegui superar os desafios e de inimigo virei vice-presidente do Centro Espírita, crescemos muito, mas eu entrei apavorado, medo, tinha demônio, era coisa do diabo, falar com os mortos. E hoje estamos aqui, transmitindo isso. E é importante se fazer sempre uma boa escolha, mesmo que você não possa. Porque eu tenho um trabalho particular que as pessoas me mandam cesta básica, e eu agradeço a um empresário que não quer que saia o nome dele.
E ele me entrega, olha, 10 cestas básicas há mais de... Nós já estamos há 5 anos, há mais de 6 anos, todo mês. E eu falo, me dá o logotipo, eu vou colocar lá e tal. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Por quê? Aí eu perguntei, porque eu sou interreligioso. Eu ajudo outras religiões também. E não gostaria de ter meu nome aparecendo numa, aí os outros vão querer também. O importante é o ato de ajudar. E até hoje eu respeito ele. Mas qual é a energia aqui, a vigilância dos pensamentos? É na hora que tu entrega a cesta. Olha, uma coisa simples, gratidão, mas ela me xinga. Vai trazendo essa porcaria de novo. Eu gosto de arroz com marca, feijão de marca e tal. Mas eu sei, se eu não deixar a cesta básica, o que vai acontecer? Os filhos dela vão passar fome. A gente um dia conversa sobre essas questões. Mas o que ele está falando é vigiar o pensamento. O pensamento vem, mas você não verbaliza, porque dá vontade. A senhora é louca? Nunca mais vou entregar do lado, eu vou levar para quem precisa. Não, nada acontece por acaso. Então, vigiar o pensamento em tempo de exaltação é quando alguém te ofende, te machuca, teu ser, e tu cheio de conhecimento, leu muito, trabalhou muito, fez muita palestra, tu tem o conhecimento, dá vontade de provar que ela está errada. Se calou, porque é o momento dela aquele. Ela não está te machucando, ela está te testando. Aí nós vamos aonde a turminha falou, né? O ego. Aí tem que vigiar o ego. Isso é muito importante. Muito bem, vamos dando continuidade. Agora nós vamos trazer a nossa querida Noeli. Noeli, a palavra é sua, minha querida. Fique à vontade. Obrigada, Marcos, queridos companheiros também. Então, essa questão do pensamento, o pensamento é a força que movimenta o mundo. Nada do que nós temos à nossa mão não está materializado aqui se ele não tivesse sido pensado antes. A canetinha que nós usamos, corriqueira, nem damos importância a ela, foi pensada partezinha por partezinha até chegar no produto final. Assim também nós devemos orientar os nossos pensamentos na direção que nós queremos. E aí, como disse o Marco, depende do seu livre-arbítrio. Hélio também trouxe a questão do determinismo, mas é questão, neste momento, de livre-arbítrio. Tudo a seu tempo e tudo de acordo com o desenvolvimento intelectual e até moral de cada um. Cada um está no seu tempo. E não tem como ficarmos julgando a ação, o pensamento, o sentimento dos outros. A única pessoa que nós poderemos dar direcionamento a esse ou aquele somos nós mesmos. Nós não mudamos ninguém. Nós não alteramos nada. Nem se a gente quisesse alterar 1 centímetro da nossa altura, nós não conseguimos. Então, é importante lembrar que o pensamento é a força que move as nossas ações neste planeta de provas e expiações. E eu, no comecinho, disse assim, não é só nesses momentos de exaltação, nesses momentos de grande euforia. Não, é todo o momento. Esse é um exercício diário, deve ser feito todo dia, como a Nilce acabou de falar, nas nossas orações diárias. Então, quando fazemos as orações diárias, nós nos lembramos de que há um poder maior, uma divindade que orienta e nos colocam os benfeitores ao lado para nos orientarmos. E depende do livre-arbítrio se aceitamos os bons conselhos ou não. Os benfeitores espirituais, eles têm um tremendo respeito
pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Ao contrário do que aqueles espíritos que ainda não estão acordados para a paz, para a luz, para o amor, para o evangelho do próprio Mestre Jesus, que eles interferem de toda maneira. Não pedem licença, não respeitam e não te deixam, muitas vezes, opção, porque querem o domínio daquele ser que ali está sob seu comando, que nós chamamos de obsessão ou subjugação, não é? Então, depende exatamente do rumo que damos aos nossos pensamentos. E eu estava falando de julgamento porque agora nós vamos estar expostos, queiramos ou não, a uma série de imagens que poderão ou não ser chocantes no nosso dia a dia. Então, qual é a maneira da gente encarar isso? É encarar sem escândalo, né? E lembrar que são irmãos nossos, todos. E, como eu disse, cada um no seu degrau evolutivo. E se por um acaso algo que vejamos, presenciemos, nos escandalizar, levemos o nosso pensamento. A prece, ela tem essa capacidade de movimentar energias tais que canalizam proteção ao nosso lado. Então, vamos utilizar o conhecimento que temos. Nós temos conhecimento suficiente para poder canalizar esses pensamentos, esses sentimentos de forma positiva e produtiva. E é todo dia. Não tem época certa. Olha, agora. Não, todo dia. Faça esse exercício diariamente. E as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Vão acontecer. Tá? Então, o nosso pensamento é que dirige os nossos passos e os nossos sentimentos. Não estaremos mudando ninguém, nem dominando ninguém, se não dominarmos os nossos próprios sentimentos, dominarmos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o filósofo da antiguidade. Obrigado, Noeli. Nilce Pereira, a palavra é sua, minha querida. Estamos falando aqui de pensamento, né? Pensamento, ele vem seguido de uma ação. Então, em qualquer circunstância, por exemplo, digamos que você está passando por uma praça e tem ali alguém que teve uma circunstância infeliz, um assalto, alguma coisa assim, e a pessoa machucada. Então, todo mundo ali em volta, conversando, falando, né? Muitas vezes até atrapalhando o trabalho dos profissionais envolvidos ali com aquele caso, né? E aí a gente se pergunta, mas e aquela pessoa que chega ali, fica só olhando, não faz nada, não fala nada, ela está ajudando no quê? Entendeu? Então é aí que entra o nosso pensamento, é aí que entra a vigilância, é aí que entra a nossa oração, né? Pedindo aos bons espíritos que oriente aqueles profissionais que estão ali cuidar daquela pessoa, né? Então, olha só como nós devemos cultivar sempre aqueles pensamentos sadios, pensamentos elevados, que nem a Noeli falou, nós estamos nos aproximando de uma grande festa, onde haverá muitas aglomerações. Então, nós vamos imaginando ali o turbilhão de pensamentos, de ações que estão dentro disso. Porque cada um tem ali o seu livre-arbítrio, todos nós temos. Agora,
a vigilância desses pensamentos de quem está ali, ela é o quê? Ela é fundamental. Fundamental para quê? Para que nós não entremos naquelas energias densas daqueles obsessores que normalmente ficam. Por quê? Porque é uma festa de aglomeração de pessoas, né? E existem aquelas pessoas que são mais exageradas em suas ações, né? E outras menos. Então, quem tem o conhecimento vai saber que não deve entrar nessa energia porque todo mundo está fazendo, eu vou também. Não, é a vigilância dos nossos pensamentos. Eu, por exemplo, nessas festas de aglomerações e tudo mais, eu simplesmente, fisicamente, eu não vou, eu não participo, né? Não participo, por quê? Porque não é algo assim que me atrai. Isso sou eu, mas é uma festa que atrai alegria para milhões de pessoas, né? E é isso que nós estamos prestes a enfrentar, né? Daqui a o quê? Uns 20 dias por aí. Então, nós temos que ter a sintonia do orai e vigiai, né, que nós conhecemos bem, né? E lembrando que tudo, como a Noeli falou, procede de onde? Do pensamento, né? Agora, nós podemos escolher ou substituir os pensamentos inferiores pelos bons, ou então permanecer naquele ruim e executar as nossas ações. Nós temos que ter moderação, autoconhecimento, né? Enfim, cuidado com todas as influências e procurar alimentar sempre pensamentos positivos. E outro recurso é o Evangelho no Lar, que isso nos ajuda muito, muito, muito a equilibrar não só o ambiente doméstico, como os nossos pensamentos também, quando nós estamos fora do nosso ambiente doméstico. Muito então, bem, vamos Nilce. prestar atenção. É isso. Isso. Depois nós vamos voltar a semana que vem aí, vai tendo mais assunto. Cláudio Honor, a palavra é sua, meu querido. Fique à vontade. Que bom, o tema é bastante interessante, cabe muitas reflexões, né? Falou muito em orar e vigiar, lembrando sempre que vigiar significa prestar atenção ao que nós pensamos, né? E identificando, assim, de certa forma, um momento em que um pensamento é negativo, e substituí-lo por algo positivo, antes que aquilo se torne um ato, né? E a prece, foi muito da prece, ele falou, a Nilce falou, o Hélio falou, o Marcos falou, a prece não é apenas um pedido, mas uma elevação da nossa vibração mental, né? Que funciona o quê? Como uma proteção espiritual, afastando as influências negativas, né? E restaurando em nós o equilíbrio. A prece nos traz isso, né? A vigilância, na verdade, do nosso pensamento, eu entendo da seguinte forma: é como uma lâmpada acesa ou uma lanterna acesa para prevenir a nossa queda em tentações e no assédio espiritual dos nossos irmãozinhos ainda que têm problemas com a falta de esclarecimento, né? Então, veja bem, cultivar bons pensamentos, boas leituras e boas ações ajuda a criar uma barreira, que nós vamos chamar assim, vibratória, contra o assédio desses nossos irmãos, né? Manter o pensamento focado em tarefas úteis, trabalho no bem e na fraternidade ajuda a evitar as perturbações, os maus pensamentos, né? Em suma, a vigilância dos pensamentos é o ato que nós podemos dizer de gerenciar a própria energia, né? A própria vida, né? Para sintonizar-se com mentores espirituais e com o Evangelho de Jesus, construindo assim um futuro de paz e progresso, né? Que todos nós almejamos, que todos nós buscamos, né? Quando Jesus, né, nos disse que orai e vigiai, dizia para que não entreis, ele fala assim, para que não entreis em tentação, que está em Mateus, né, Mateus 26, 41,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus diz, né? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembremos nisso aí, que ao nos alertar sobre a necessidade de estarmos sempre vigilantes, Jesus também nos forneceu a melhor forma para nos precavermos contra essas más inclinações. Ele nos orientou sobre a relevância da oração. A oração é importante, nós orarmos na hora de levantarmos, ao deitarmos, buscarmos sempre essa sintonia. Nós costumamos dizer aqui que é o Wi-Fi divino, né? Através da oração, nós nos conectamos com Deus, né? Afinal, a oração tem força, né, e poder para nos ajudar a não ceder às tentações, né? Nos mantendo sempre no caminho, no melhor caminho possível. Aí tem a passagem, o controle do pensamento é fundamental para, quer dizer, mantermos o nosso equilíbrio emocional. Esse é mais um motivo para a orientação do Espiritismo sobre a necessidade de vigiar. Ou seja, mantenha o nosso equilíbrio emocional. Quando nós nos vigiamos, quando nós mantemos em oração, nós vamos de encontro a esse equilíbrio emocional que todos nós queremos, né? Devemos vigiá-lo e controlar as nossas palavras, porque elas são portadoras de energias muito poderosas, né? Então, cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras, às vezes, expressam que o coração está cheio, como diz a doutrina espírita, né? Então, cuidado com as nossas palavras, cuidado com o que falamos no dia a dia, para que nós não venhamos a despertar, vamos pôr assim, que o assédio dos nossos irmãos ainda em situação realmente de desejo do mal. Porque, na verdade, o que nós aprendemos na doutrina espírita é que os espíritos negativos não derramam o mal sobre nós, mas exploram o mal que há em nós. Ou seja, toda vez que nós manifestamos alguma coisa negativa, é ali que eles atuam, não é verdade? Nós somos responsáveis por todas as nossas manifestações. Portanto, antes de falarmos algo, devemos avaliar as nossas palavras, elas serão benéficas, portadoras de verdade e capazes de ajudar aos outros, né? E a doutrina também diz assim, que o pensamento modela, ele gera, ele constrói, tem o poder que eles chamam de ideoplastia, né? Que se manifesta nas formas de pensamento, né? Portanto, se penso no bem, eu plasmo em forma boa, né? É uma forma que traz paz, felicidade, alegria, esperança e coragem. Mas se penso negativamente, idealizo o quê? Formas de pensamentos nocivas. Essas são portadoras de destruição e capazes de disseminar conturbações, como intrigas, discussões. Então, olha como o pensamento é importante. As nossas palavras são importantes. Nós podemos, através de uma expressão, de qualquer expressão, causar danos terríveis. Ou como podemos causar coisas boas. A cada um, como foi dito, tem o livre-arbítrio de fazer, e que Deus, né, nos oriente sempre, os bons amigos, a exercermos o dom da palavra sempre de forma boa, positiva e amorosa, e vamos assim construindo um mundo melhor em torno de nós. Obrigado, Claudio Honor. Antes de eu passar a palavra ao Hélio, eu quero, para nós já ir encerrando, já vamos para o finalzinho, mas eu quero agradecer aqui a Cida Ximenes. Ela falou que é aqui do Ipiranga, então está com a gente, está no Facebook, tá? Vila Independência. Obrigado, tá? E chegou para nós também o José Alves. Boa tarde, Aracaju e Sergipe, lá de Sergipe. Fique à vontade, eu não ligo que chegue no finalzinho, mas eu quero testemunho, porque esse horário a gente sabe, a nossa maior audiência é a gravação que fica, tá bom? Jaime, lá de Vale, gratidão, que ele já falou que já é lá de Centro Espírita. Anjo da Luz, Taipaz, Guimarães, Portugal. Obrigado, porque agora eu vou colocar em dia a nossa forma de pensar. E a Fátima Nunes, que é a nossa embaixatriz no Brasil, lá em Portugal, é a Gorete Alves, que é ela que vai gerenciar está tudo planejando para mim viajar para lá para dar umas palestras, as casas que interagir, ela que vai coordenar onde eu vou aqui, vou lá, porque eu vou me hospedar na casa dela lá, ó.
tudo grátis. Ela que vai arcar. E aí nós temos que aproveitar, né? A nossa Fátima Nunes, que é a embaixatriz aqui do Brasil, consegui chegar apesar do trânsito, chuva e outros obstáculos. O importante é que você esteja conosco, Fátima. Ela é do Casa Branca do Caminho, lá do Tatuapé, está com a gente. Hélio, a palavra é sua, meu querido. Fique à vontade. A Cida Gimenez Veríssimo é minha prima. É minha prima querida. De Piranga, é minha prima. Na verdade, é casada com meu primo, mas a minha prima. Mineira, tudo primo. Uma pessoa maravilhosa. É a Cida, falou que ia participar. Mas é isso. Você falou daquela pessoa que às vezes reclame da doação, não é isso que eu queria. Eu já vi uma história muito interessante a esse respeito, que é um pai que levava o filho junto para eles ajudarem as pessoas. E ele cortava cabelo das pessoas para ajudar. E a pessoa que ele ajudava, que cortava o cabelo, a pessoa sempre reclamava que não estava bom, que tal, E o filho falou, pai, você não fala nada? Ele falou, filho, esse é um jeito dele mostrar o seu orgulho próprio, dele não ceder a estar recebendo o auxílio. Olha que interessante. Talvez seja isso, né? A pessoa às vezes está recebendo auxílio e não quer se humilhar, então acaba reclamando de alguma coisa para dizer que não está sendo ajudado convenientemente, né? Isso é tudo muito psicológico, né? Eu sempre estava falando a história e eu, né, me lembrei disso. Mas o pensamento, todo mundo falou aqui de pensamento, o pensamento é importantíssimo, né? E nós, como eu trabalho muito em trabalho de desobsessão, a gente sabe a força que tem o pensamento, especialmente através da prece, no alcance desses irmãos que estão em sofrimento nas zonas umbralinas. Às vezes eles chegam e falam assim, por que eu estou aqui? A gente fala, você deve ter uma vovó que fica rezando o terço, uma mamãe que te ama e que orou por você e que você recebeu, através do pensamento deles e das preces, o auxílio. Não é necessariamente por você ter pedido, você mesmo pediu em pensamento. Chega de sofrimento, eu compreendo o meu erro. Então, o pensamento, ele é muito importante, né? Eu falo sempre nas minhas palestras que nós somos, no mundo espiritual, nus espiritualmente. Aqui na Terra também, quando encarnados. Mas no plano espiritual, somos nus espiritualmente, né? Nós somos vistos como nós realmente somos. Como nós somos na nossa essência, como nós somos no nosso pensamento. Como é que nós pensamos? O que é que nós estamos pensando? No livro Nosso Lar, nós vemos muito isso, né? Espíritos que tentam enganar, né? Tentando entrar em nosso lar, é descoberto que não é realmente a verdade. Hoje, gente, é muito interessante que sempre que a gente vai fazer algum trabalho, vem um exemplo para a gente. Para mim sempre acontece isso. Eu tenho uma lojinha aqui, né, em frente a uma praça, também ficam as pessoas ali, sabe, que gostam de drogas, de bebidas e tal. E tinham duas pessoas brigando, dois jovens. E eu olhei no rosto dele, e nós observamos a transformação no rosto da pessoa quando ela está com ódio, e a gente observa que não é aquela pessoa que está ali. É um irmãozinho infeliz que muda realmente a fisionomia da pessoa. E depois eu conversando o que tinha acontecido, terminou a confusão, dois irmãos de sangue, consanguíneos, que estavam brigando, se pegando mesmo, em agressividade. Então, é o momento da exaltação negativa, né? Poderia, talvez, um tirar a vida do outro, porque não? Empurra o outro, né? E pode ter uma fratura de crânio. E olha só como essa exaltação negativa pode levar a resgates, né, futuros, e mesmo nessa encarnação, né, que pode levar a pessoa a sofrimentos. Então, é muito difícil isso, né? Então, nosso pensamento é muito interessante. Antes, nós pensávamos e nós fazíamos, nós agíamos, nós até podemos ter tirado a vida dos outros, por que não? Nós não nos conhecemos na verdade, né? Nenhum de nós nos conhece exatamente como nós somos realmente. E hoje nós pensamos sim, ainda pensamos o mal. Nós temos que ter esse entendimento, senão nós não nos melhoramos, né? Procurar
extirpar isso da nossa mente, da nossa alma, na verdade. Mas nós já nos controlamos, já é um passo a mais. Nós pensávamos e fazíamos, nós pensamos hoje e nos controlamos, mas vai ter que chegar o momento em que nós não pensaremos mais. Esse sim é o ponto-chave para nós evoluirmos, para nós conseguirmos, talvez, estarmos aqui no futuro, quando o nosso planeta se tornar um planeta de regeneração. Então vamos pensar positivamente, procurar extirpar pensamentos negativos da nossa mente, né, para que nós estejamos em condições de, quem sabe no futuro, estarmos aqui no planeta de regeneração. Então a coisa do carnaval, que eu sempre falo, só para encerrar, que fala assim, só não vai no trio elétrico, né, quem já morreu. E, na verdade, não é verdade, né, Marcos? Porque né, temos muitos espíritos ali, né, de baixa evolução ali também. Então, quem já morreu vai também, né? E sempre os irmãozinhos menos felizes que espíritos de luz estão ocupados em outros locais. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. Então vai ter as considerações finais lá, você vai trazer essa beleza. Obrigado, Hélio. E obrigado aos nossos internautas por ter trazido tanto conhecimento. Nós vamos fechar aqui que a força do pensamento é muito... Olha, é tão grande que poucos a usam por causa do nosso ego e da nossa vaidade. E aí eu vou fechar que como eu tive entre a vida e a morte muitas vezes, a mais grave de todas foi há 40 anos atrás, 35 anos atrás, por aí, que eu fiquei muito tempo na UTI. Minha esposa era espírita, eu não era. Ela entrou no centro espírita, reuniu a turma lá, veio em casa, eu na UTI. Já morreu. O médico falava, não tinha mais jeito. Ela fez a oração, olha, age nas células, na mão do médico, na mão do enfermeiro. Então, já que a gente está falando de exaltação, que semana que vem nós vamos mexer mais no carnaval, mas a exaltação é tudo que nos provoca uma reação grande, além da normal. Partiu minha mãe, sofri. Partiu meu pai. Agora, recentemente, essa dolorida foi meu irmão gêmeo, 3 anos. Nós dois estudávamos bem, tudo, mesmo pensamento, aquelas coisas todas. São essa exaltação, né, da doença, da parte financeira, é que a gente tem que vigiar. E fechando, como é que você sabe se você está com bons pensamentos? Não é o que tu pensou, mas é o que tu verbalizou. Porque você vai machucar as células de uma pessoa. Às vezes a gente magoa e vai lá e pede desculpa. Isso já é um ato, mas não adianta, porque as células estão machucadas. Nós temos que fazer algo maior, oração, interagir, dar abraço, sentir que perdoou. Né? Então, tome muito cuidado. E como a gente pode saber cuidar das células? O que entra pela boca. Deixar as células boas. Então, bons pensamentos ou maus pensamentos, toma cuidado. Bons verbalizam. O mal está na gente. É o livre-arbítrio dos espíritos. A gente pensa que o livre-arbítrio é só nos outros. Muito bem. Vamos dando continuidade. Agora nós vamos à apresentação daquelas entidades que nós somos gratos. Por isso que eu comentei aí sobre eu vou até apresentar novamente o Jaime, lá de Portugal, Anjos da Luz. Se ele fizer uma frequência sexta, né, ele pode, esse horário é muito bom, nós vamos interagir agradecendo a casa que ele frequenta, porque ela criou, como todos nós, né? Nós somos cria de algum ambiente na qual nós frequentamos hoje. E vou pedir à nossa querida Noeli que possa rapidamente aí dar uma introdução a essas casas que estão com a gente desde o começo. Há 6 anos, elas foram o motivo na qual alimentou a sementinha que fez crescer o podcast em tantos locais como hoje. Noeli, a palavra é sua, minha querida. Fique à vontade. Marcos. Obrigada, Marcos. E olha, falando de sementinha que a Nilce trouxe, eu quero recordar as últimas palavras aí que o Hélio falou agora há pouco. Ele falando sobre o pensamento, né? Talvez o pensamento negativo, ele falou assim: antes nós pensávamos e fazíamos. Depois nós já começamos a pensar e não fazer.
mas vai chegar aquele dia em que nós nem vamos pensar. Mas que fantástico isso, Hélio. Obrigado por esse acréscimo de clareza, de consciência para nós. Porque olha só o que diz o nosso podcast. As flores do amanhã nascem na semente de hoje. Olha que beleza! E nós estamos assim com o coração pleno de gratidão a todos esses centros que colaboram com o podcast desde o início. Nós vamos falar da senhora Márcia, presidente do Núcleo Assistencial Casa de Maria, lá de Guarulhos. Gratidão, gratidão mesmo. Alpícia, através da senhora Cecília Martinez, presidente do Poço de Estudos e Acolhimento Espiritual de Arujá. Nossa gratidão também... agora eu sei que é a Maria Ribeiro, mas ela quer que fale Maria de Souza Ribeiro, que participa do podcast de sexta-feira, presidente do Leal, Lar Espírita Amor e Luz de Guarulhos. Gratidão. Gratidão também à senhora Fátima Nunes, que agora falou que chegou superando todos os obstáculos. E o senhor Norberto, presidente do Centro Espírita Casa Branca do Caminho, lá de Tatuapé. Gratidão imensa ao senhor Warley e José Luiz, presidentes da Comunidade Espírita Estrela da Caridade de Guarulhos. A senhora Gil e o senhor Antônio Avelino, colaboradores do Núcleo de Estudo Espírita Maria Isabel de Guarulhos. Ao senhor Eugênio Lima, diretor do Grupo Espírita Fraternidade em Ação de São Paulo, bem na divisinha com Guarulhos. Gratidão também à senhora Nilce Pereira, a nossa companheira que trouxe tantas ideias boas no podcast de hoje. Trabalhadora da Fraternidade Espírita Cristã Joana de Ângeles. Ao senhor Claudio Honor Marchiori, Marlene Leal Navarro e Hélio Paiva também, trabalhadores do Centro Espírita Irmão X de São Paulo. E essa que vos fala, trabalhadora do Grupo Espírita Irmão Carmelo, lá de São Paulo também. Gratidão a todos. E continuando nossas emissões de gratidão, a senhora Isabel e a senhora Gorete Alves, trabalhadoras do Grupo de Estudos Espírita Allan Kardec, em Portugal, na cidade de Coimbra. A nossa gratidão, agradecimento sincero à senhora Ana Marques pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita através da Fraternidade Espírita Discípulos de Jesus, em Portugal, na cidade de Gaia. Por isso que eu falei que nós vamos, se ele continuar e frequentar e dar opinião, e seja o que for, o Jaime, lá de Portugal também. Fechando, Noeli. Então, a Macom, olha, essas empresas, desde o início, estão assim patrocinando esse podcast com muito carinho, muita amizade. A Macom, instrumental cirúrgico, na pessoa do senhor Reinaldo, parceiro do podcast. A assessoria e projetos Aiven, através do engenheiro José Rico, que também, além de parceiro do podcast, é presidente da USE Distrital de Guarulhos e Arujá. Obrigado, Noeli. Quero lembrar que nenhum deles dão condições financeiras. Eu não arrecado nada com podcast. Nem o WhatsApp, lá, os canais que nós temos no YouTube, no Facebook, Instagram, TikTok. Eu estou em todo lugar, mas não aceito patrocínio porque eu considero o podcast nosso. Se amanhã eu ganhar alguma coisa com o podcast, terei que dividir com a equipe toda. Então, não é que eu não queira dar a eles, mas eles também são voluntários e isso é importante respeitar, tá bom? E agora nós vamos para aquele momento de oração, na qual eu pedi lá o pessoal que abra o Evangelho e o copo d'água ali juntinho, e os que estão assistindo gravado, é agora um momento onde você estiver. Vamos começar com a nossa querida Noeli. Noeli, o que caiu para você aí, o seu mentor? Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, item 8, verdadeira pureza e mãos não lavadas.
Muito bom. Nilce Pereira, que caiu de você aí? Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 14, caridade com os criminosos. Muito bom. Cláudio Honor, que caiu para você, meu querido? Caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 6, causas anteriores das aflições. Muito bom. E o nosso querido Hélio Paiva, que caiu para você aí? Capítulo 5 também. Olha só, capítulo 5, item 5. Qual é a frase? Peraí que eu estou Que é buscando. o título? O título. Espera só um minutinho. Isso. Só um minuto. Primeira vez é assim mesmo. Na última calma. também. Calma, Brincadeirinha. calma aí. Isso, Mas, volta lá. isso. Pode dar sequência se você quiser. Tá, então tu já volta. Eu vou aqui falar que a Fátima Nunes caiu, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 15. Devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? Olha, aí é complicado, mas é maravilhoso. Já achou, Hélio? Já, peraí. Então vamos lá. Eu estou enrolado aqui, peraí. Faz parte. Depois que fecha, é complicado. Então eu vou tocando aqui, ó. Vou abrir o meu aleatoriamente. Capítulo 5 também. Bem-aventurados os aflitos. Item 28. Um homem está agonizante, vitimado por sofrimentos cruéis. Então já tem ali uma oportunidade magnífica. Hélio, achou, Hélio? Não. Então, deixa eu seguir. Depois, no próximo, quando você retornar, você vai participar. Marlene Leal, capítulo 5, item 18. Bem e o mal sofrer. Muito bem. Obrigado, Marlene, essa menininha de coração bom. Então, agora, nossa querida Noeli vai nos trazer a prece de encerramento. A palavra é sua, minha querida. Fique à vontade. Só para socorrer o Hélio, o capítulo 5, versículos 5 e 6 são, ou 4 e 5, são sobre as causas atuais das aflições. Muito bom. Agora nós vamos, então, com a nossa água, o nosso pensamento, né? E como diz o Marco, não é nenhum ritual, mas é a pura ciência sendo aplicada nesse nosso podcast. As orações, os bons pensamentos, essas influências já estão conosco, porque à medida que nós nos integramos ao podcast, os benfeitores espirituais, aqueles que orientam esse trabalho, já estão conosco. Embora cada um no seu lar, nós estamos juntos na unidade do pensamento. A questão da água, estudar e olhar o trabalho feito pelo Dr. Masaru Emoto, e, se quiser, existe na internet a mensagem da água, e existe também o livro As Mensagens da Água. E aí vai dar a explicação desse nosso momento agora. Então, continuando, em tranquila e perfeita sintonia com os benfeitores espirituais que nos orientam, elevemos os nossos pensamentos e deixemos que uma luz muito intensa, vinda do alto, luz clara que percorre todo o nosso organismo, entrando pelo coronário, percorrendo a fronte, o laríngeo, o cardíaco, todos os nossos centros de força, como se estivesse fazendo um expurgo das energias deletérias, as toxinas que vamos arquivando no nosso corpo, tirando suavemente, amorosamente e levando através dos chakras dos nossos pés até o centro da Terra. E lá
Os benfeitores espirituais também já vão diluindo toda essa energia negativa, transmutando e transformando em energias de saúde e bem-estar que retornam para nós, através das plantas dos pés, dos tornozelos, joelhos, quadris, percorrendo toda a coluna vertebral, pescoço, envolvendo toda a nossa caixa craniana, trazendo muita paz, muita luz, muita serenidade. Equilibrados que estamos agora, agradeçamos juntos a esta espiritualidade superior que nos orienta, que nos instrui, que nos conforta nos mais diversos momentos. E aproveitando a energia gostosa que está desse nosso encontro, percebamos que os legionários de Maria, bem como os do Mestre Jesus, adentram a nossa casa pela porta da frente, percorrendo todos os cômodos da nossa casa, fazendo também uma asepsia com a luz amorosa. E ao deixar a nossa residência, a nossa casa, deixam lá o perfume do seu amor. E retornando aqui agora ao nosso ponto de encontro, elevemos os nossos pensamentos e agradeçamos todas as bênçãos que recebemos através da gratidão. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Noeli. E vamos, então, ingerir a nossa água. E aqueles onde estiver em trânsito ou bebendo num bebedouro, considere essa água fluidificada, tá? Porque cada um vai participar do seu horário. E agora vamos rapidamente aos eventos, né? Na próxima sexta-feira agora, dia 6, né? Nós vamos ter o tema Alegria que edifica é a euforia que esvazia. Então vai bater bem com o nosso tema de hoje, mas vai vir mais detalhado lá a euforia que leva o carnaval, tá? Comentarista, nossa querida Marlene Léo Navarro, voluntária do Centro Irmão X, e a nossa querida Maria de Souza Ribeiro, a presidente do Leal, e vocês podem interagir no mesmo horário. E o Caibar está com as inscrições abertas para os cursos, né, do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita. Então, pode fazer as inscrições pelo telefone 11 2422 2043, mas é presencial, depois nós passamos semana que vem. Os filmes que eu sempre falo, Vejo Você na Próxima Vida, no Netflix, Amanhã Sobre Quem Tirou a Vida, todos os escolhidos é a vida de Jesus, diferente do Cristo, tá? Porque o Cristo foi criado pelos cristãos, e assista esse filme, Além da Morte, como é complicado quando você não se prepara e quer tratar desse assunto. E agora nós vamos iniciar rapidamente as nossas considerações finais, começando com a nossa querida Nilce Pereira. Nilce Pereira, as suas considerações finais. Eu deixo aqui meus agradecimentos pelo estudo da tarde de hoje, a minha gratidão à equipe do podcast, Noeli, Claudionor, Marcos, Paiva, e a todos os internautas, Hélio, né? Então, isso. E a todos os internautas que nos dão a maior força, o maior apoio todas as semanas, né? E agradeço, enfim, a todos por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado. Graças a Deus. Obrigado, Nilce. Claudionor, as suas considerações finais, meu querido. Eu queria finalizar com um pensamento, com uma frase que o Emmanuel fala no livro Pão Nosso, no item, na lição 177, fala sobre guardemos saúde mental. Ele diz, no último parágrafo do texto, ele diz o seguinte:
Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem ou do mal. Agradeço muito, Marcos, pela oportunidade, a Nilce, a Noeli, ao Hélio Paiva, meu amigão aí do Irmão X, pelo companheirismo, por tantas coisas que foram ditas aqui, que nos trouxe bastante aprendizado. Que tenhamos toda uma semana bastante agradável, bastante amável, que nós possamos nos encontrar novamente na próxima quarta-feira. A todos os internautas que estiveram conosco, que um beijo no coração de todos, muita paz, muita alegria e no Carnaval vamos pular em lençóis, né? Não em lençóis, porque é a melhor coisa nos recolhermos e ficarmos bem tranquilos, não entrar nessa dança aí, como diz o Hélio aí, do trio elétrico, não. Os Lençóis é uma cidade que ele vai de um bloco lá do Carnaval. Brincadeirinha. Noeli, a palavra é sua. Eu vou trazer aqui do livro Fonte Viva, uma página na página capítulo 94, Capacete da Esperança, vale a pena ler. Eu vou dar só o último parágrafo também. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vale a pena ler esse texto, gente. E esse livro também é muito bom. Qualquer capítulo, não é preciso ser sequencial. Que nós tenhamos um bom carnaval, um preparo de carnaval. Já vão separando os livros para ler. Daí a gente já fala, li tal, no carnaval. Muito boa sugestão. Que a paz do Mestre Jesus. Gratidão, Noeli. Então já viu o que tem que fazer no carnaval. Não é, Hélio? Obrigado por ter vindo. E já viu que nós vamos te explorar bastante vezes. Aqui não tem jeito. A palavra é sua, as considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão. Estou muito emocionado de estar aqui com vocês. Um banquete espiritual, né? Eu quero falar só 2 palavras. Buscai e achareis, que está no nosso Evangelho. E é muito importante nós buscarmos a evolução, buscarmos a nossa melhoria, buscarmos o controle dos nossos pensamentos, essa busca que todos nós estamos buscando, né? Sempre na busca da evolução, da nossa melhoria como seres mortais que somos. E, para ver se a gente consegue atingir mais rapidamente a condição, né, de espíritos puros. E muito obrigado a vocês pela oportunidade, gratidão imensa, gratidão a você, ao Claudio Honor, a Noemi, né, a Nilce, né, e quem sabe, dá uma oportunidade para mim de conhecer vocês pessoalmente, me fala onde vocês estão, o dia que vocês vão fazer alguma palestra, vão interagir para que a gente se conheça pessoalmente. Muito obrigado a todos, muito obrigado, gratidão aos meus amigos, minha prima que está aí presente, o Jaime Wagner, meu amigo lá de Portugal, e outras pessoas devem ter participado também, e um beijo no coração de todos, e que Deus ilumine a todos nós possamos continuar, né, no nosso trabalhinho de formiguinha, mas que é muito importante para a divulgação da nossa doutrina e para a nossa melhoria, claro, né? Muito obrigado. Obrigado, Hélio Paiva, já faz parte da nossa equipe e já vai criando um fã-clube também. Então, para encerrar, o sucesso desse podcast é graças à sua participação dos internautas, a dedicação maravilhosa dessa equipe e aqueles países que interagem conosco. Já sabemos que tem muitos brasileiros, me parece que agora vai entrar até uma família da Alemanha, vai interagir conosco, isso é muito bom. Gratidão ao meu amigo Lirálcio e na parceria que nós temos com a TV Canal do Bem, a TV Espírita, agora nós somos TV. E muito obrigado por nos ouvir e aquele abraço, até a próxima quarta-feira, a cores e a vivo, 14h30. Gratidão sempre e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. E vamos que vamos. E lá, a Marlene está mandando um beijão aí, ó, no coração de todo mundo. Bem-vindo, Hélio. Ela está de olho em você também. E vamos que vamos. Agradecemos a participação de todos. Compartilhe este conteúdo com seus familiares e amigos.
Até a próxima quarta-feira às 14h30.